Hoje a gente faz um tempo que eu não posto vídeo, eu já quero começar o vídeo pedindo desculpa e também já vou pedir desculpa se a minha energia estiver um pouco mais baixa do que os outros vídeos, é porque a gatinha aqui tá virada. Passei a madrugada inteira acordado, vendo o BBB de novo. Não tenho desculpa, não tenho desculpa. Deixando claro aqui no começo do vídeo que, aviso de gatilho, a gente vai falar um pouquinho sobre abuso doméstico, então caso isso seja um assunto bem desconfortável pra você, vai ter ele aqui dentro do vídeo. Eu vou passar por ele superficialmente e não vou aprofundar muito, mas ainda assim, se você se sentir desconfortável com esse tipo de assunto, ele vai estar presente aqui no vídeo, tá? Porque faz parte da criação da personagem e de como ela funciona. Bom, a Cisne de Prata tem 3 versões dentro das histórias da Mulher Maravilha. A primeira é a Ellen Alexandros, tem vídeo dela aqui já no canal, caso você queira saber quem foi ali a precursora das Cisnes de Prata. A segunda é a Valerie Bowdre, que é a que a gente vai falar hoje, e a terceira e atual é a Vanessa Capatellis. É a que eu menos gosto. É mais porque ela foi bem mal trabalhada mesmo do que por ela ser ruim. Mas ainda assim, não vou muito com a cara da Vanessa Cisne de Prata, pelo menos não nos dias de hoje. E tem um detalhe, o que liga essas 3 personagens com personalidades completamente diferentes é a dependência em outra pessoa. Então, a Ellen Alexandros tinha ali uma certa dependência com o Capitão Maravilha, que na verdade era o Dr. Psycho. A Valerie tem uma dependência muito grande com o marido dela. E a Vanessa Capatellis tem uma dependência muito grande da Mulher Maravilha. Então, esse aqui é o grande elo entre as Cisnes de Prata que existem na história da Mulher Maravilha. Então é basicamente isso. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a segunda Cisne de Prata, que é a Valerie Bowdre. E pra mim, pelo menos ao meu ver, ela é a melhor Cisne de Prata e com a história mais trágica. Na verdade, eu acho que é a história mais trágica de todos os outros vilões da Mulher Maravilha. Eu teria que fazer um ponto a ponto, mas eu acho que a da Val é a mais trágica mesmo. E ela também teve uma redenção bem injustiçada depois que o Jorge Pérez saiu do comando da Mulher Maravilha. Mas tudo bem, a gente vai falar disso nesse vídeo. Então, sem mais demoras, eu sou o André, essa é a Embaixada de Themyscira e na situação de hoje, quem é a Cisne de Prata Valerie Bowdre? A Valerie foi criada por Jorge Pérez e apareceu pela primeira vez na edição número 15 de Mulher Maravilha, lançada lá em 1988. Inclusive, ela aparece nesse ônibus aqui também, porque ele vai até a edição 24, se eu não me engano. O conceito da criação da Valerie, na verdade, foi bem simples. Depois de Crise nas Infinitas Terras, a Mulher Maravilha da Terra Principal começou a ser reescrita do zero pelo Jorge Pérez. Então ela teve uma nova origem que abordava assuntos bem mais sérios. O Jorge Pérez trouxe à luz de problemas sofridos por mulheres para um público majoritariamente masculino. Então não era incomum a gente ver ali diversas formas de abuso sendo sofridos por essas mulheres, mas também não era uma coisa de glamorização desses abusos, era como a Mulher Maravilha dessa época lidava com essas situações, e, é claro, os outros personagens em volta também. A Valerie foi uma dessas vítimas e, no caso, ela sofreu o abuso doméstico, como eu já falei no começo do vídeo. Ela se tornou a Cisne de Prata por influência de seu relacionamento abusivo com o marido Henry Armbuster, um bilionário que utilizou seu dinheiro para transformar a Valerie em uma arma de destruição em massa, assim ele poderia competir com a Alex Corp, porque, né, vale a pena matar minha esposa pra isso. E antes de conhecer o seu marido, na verdade, a história dela e dos pais dela já era bem complicadinha. Os pais dela acabaram sendo ali cobaias de uma experiência com radiação, e isso eventualmente acabou passando pra filha, que acabou ficando um pouquinho deformada. É claro que para além da radiação ter deformado o rosto da Valerie, ela também ganhou uma nova habilidade, que é, no caso, alterar as moléculas através da sua própria voz. Porém, eventualmente, os pais dela acabaram morrendo devido à radiação, e ela acabou tendo que crescer sozinha. E durante a sua adolescência, por causa da aparência dela, ela não conseguia fazer amigos. Então ela acabou usando ali uma espécie de serviço de amigos por correspondência. Você basicamente lançava isso no jornal ou em revistas, e as pessoas que quisessem ser seus amigos mandavam cartas pra você. É uma coisa um pouquinho aleatória de se pensar hoje em dia, né? Que a gente tem Tinder. Ah não, Tinder é pra relacionamento, né? Não sei, gente. Insira aqui aplicativo pra conhecer pessoas. Eu sou antissocial demais pra saber se existe isso. E foi assim que ela acabou conhecendo a sua melhor amiga, Maxine Starling-Bunch, que vai ser uma personagem extremamente importante pra pelo menos a Val conseguir sair dessa espiral maluca que ela vai se enfiar. E a amizade delas foi incrível desde o começo. Durante toda a sua adolescência, elas compartilhavam momentos sobre suas vidas. Apesar de sempre comentar sobre as fotos e conquistas da Maxine, a Valerie nunca enviou uma foto, já que, né, na cabeça dela, se as pessoas vissem como ela é, as pessoas iriam se afastar. E eu não consigo nem culpar ela de pensar isso, porque é bem real, enfim. E conforme a amizade delas foi crescendo pelas trocas das cartas, a Max e a Val acabaram virando uma o porto seguro da outra. Inclusive, a gente tem a Maxine falando que as respostas da Valerie eram muito mais reconfortantes do que o abraço da sua própria mãe. Então a gente consegue ver aqui que elas eram bem amigas minhas. E foi durante esse período que a Valerie acabou conhecendo o Henry. Como ele soube exatamente dos poderes dela, nunca é explicado, mas é basicamente um homem muito mais velho se aproximando de uma menina mais jovem, frágil, que é extremamente solitária, e ele vai usar isso
isso pra poder entrar dentro da cabeça dela. Como, basicamente, quase todo relacionamento abusivo começa. Vambora. Então, como o Henry foi a primeira pessoa que não julgou ela pela aparência, a Val acabou aceitando passar por diversas experiências onde ela acabaria ali modificando o seu rosto e amplificando o seu poder meta-humano. E aí, a partir de agora, ela seria capaz de poder controlar as ondas sonoras com a sua própria voz. Que é do caralho, pra ser bem sincero. E depois do último experimento que deixaria ela mais bonita e mais forte, ela acabou encontrando ali o marido sendo ameaçado pelo cientista que estava coordenando todo o experimento. E aí, o que ela pensou? Por que eles estão brigando? Na verdade, eu acho que eu vou gritar primeiro e depois eu vou descobrir. E com esse grito, ela acabou matando ali o cientista. Mas será que foi ela mesmo que matou? Óbvio que não, mas ainda assim, o Henry vai usar isso contra ela como uma segunda forma de manipular ela. Já tem 1001, né? Vambora. E nos últimos 7 anos, a Valerie foi treinada por Henry para de fato se tornar uma arma. Banhada com manipulações, ela viu Henry como a sua única fonte de amor verdadeiro. E eu não consigo criticar muito a Val, porque eu fui uma criança que cresceu bastante sozinho. Então eu consigo imaginar como é finalmente fazer amigos, ou ter alguém que te ama, e você ficar com medo que essa pessoa te abandone futuramente. Então eu consigo me relacionar bastante com a Valerie. E durante esses 7 anos, ela nunca mais viu a amiga dela, simplesmente porque o Henry mandou. Inclusive, isso é algo bem comum, afastar outras pessoas para que essas pessoas não te avisem que você está numa situação meio que de gaiola, que é basicamente o que a nossa cisne está vivendo. Até que dessa vez, completamente treinada e agora controlando seus poderes de uma forma muito melhor, ela consegue convencer o Henry a deixar a Max fazer uma visita para eles dentro da mansão. Que não vai dar muito boa não, mas tudo bem. O encontro das duas não foi exatamente bom. Na verdade, foi a primeira vez que elas iam acabar se encontrando pessoalmente. O começo do encontro foi muito bom, foi bem legal, as duas ali puderam finalmente se ver pessoalmente. Acontece que o Henry não gostou de como a Val levava em consideração as opiniões da amiga. Da mesma forma que o encontro começou, ele acabou não muito tempo depois, com a Maxine sendo expulsa da mansão, e logo em seguida o Henry demonstrando que ele é uma pessoa extremamente tóxica, ele começa a espancar a Valerie dentro de casa. Graças a Deus a gente não vê a cena, mas a gente consegue ouvir, e a Maxine descreve pra gente o que tá acontecendo ali dentro. Então eu vou falar só pra deixar aqui por desencargo de consciência. Se você conhecer alguma pessoa que passe por alguma coisa parecida com o que a Val tá passando, mete a colher, tá? Em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim. 180, o número, pra caso você queira fazer algum tipo de denúncia, é importante, tá? Pode ser ali a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, mete a colher, mete a colher. E logo depois desse encontro, a Valerie é mandada ali, então, para finalmente entrar em um combate com a Mulher Maravilha. O que acontece? O Henry acaba usando ali de lavagem cerebral na Valerie, é claro que sem usar máquinas e sem usar magia, apenas com palavras mesmo e a sua influência, e ele acaba convencendo a Valerie de que a Mulher Maravilha é, na verdade, um lembrete de que a Valerie não é bonita de verdade. Aquilo ali é apenas uma casca feita a partir de procedimentos estéticos. Então, ela começa a criar um ressentimento muito grande pela Diana e pela figura da Mulher Maravilha, que é basicamente um padrão de beleza inalcançável para todas as mulheres. E nesse primeiro combate com a Mulher Maravilha, nós vemos que o poder da Valerie é muito mais potente e bem controlado do que o da Ellen, já que aqui ela possui gritos sônicos muito maiores e, além disso, consegue criar um campo de força de baixa frequência para se proteger de tiros e ferimentos. Ou seja, a mulher foi bem treinada mesmo. Ela é muito mais competente do que a Ellen, já que a Ellen simplesmente ganhou os poderes de Ares e ele falou assim, ó, vai lá matar a Mulher Maravilha. Ela falou, fechou, vambora. Sabe nem usar o poder dela. Esse combate todo acontece num parque, em um evento de caridade onde a Diana estava fazendo para arrecadar fundos. Acontece que a Valerie, amando do Henry, tá aparecendo ali para poder roubar esse dinheiro. E aqui a gente já consegue ver que a Valerie não é exatamente uma vilã, ela é muito mais manipulada do que realmente má. Ela não quer ferir as outras pessoas, mas o Henry tá gritando no ouvido dela, falando, grita! Ela fala, grito, tá bom, E aqui a gente consegue ver ela devastando o parque, ou até tentando atacar outras pessoas. É realmente uma situação bem complicada em que ela tá se colocando. É claro que isso não isenta as ações dela, mas ainda assim, ela está fazendo muito mais porque ela é forçada do que porque ela quer ferir as pessoas de fato. Bom, a Diana acaba percebendo ali, então, que a Valerie é uma ameaça muito potente. Então ela decide levar a menina lá pra meio do oceano, pra que as duas possam lutar sem ferir mais ninguém. E eu acho isso muito legal porque eu gosto muito da Mulher Maravilha de capa. Eu gosto bastante da Diana de capa. Aqui acontece algo interessante. Eu gosto muito de como o Jorge Pérez escreve as coisas de forma tão casual. Basicamente, a Diana usa algo que ela aprendeu ali com a Vanessa Capatelli, já que ela estava vivendo junto, para poder deixar a sua capa mais pesada com o peso da água, e assim ela consegue incapacitar a Valerie por um breve momento. E é justamente por causa dessa cena aqui que eu digo que o grito da Valerie é muito mais potente do que o da Ellen.
porque ela simplesmente grita. Ela grita, é o que da Pabllo Vittar, e ele simplesmente destrói tudo e acaba nocauteando as duas. A Valerie é nocauteada por exaustão e a Mulher Maravilha é simplesmente arremessada de volta pra cidade pelo grito. A Valerie é resgatada pelo Henry de novo, e aí agora ela vai começar um novo treinamento muito mais implacável para que ela possa realmente se tornar uma arma contra a Mulher Maravilha. E ela só volta a aparecer na edição número 42, lançada lá em 1990. E eu acho essa capa tão esquisita, meu Deus do céu. Vambora. Como ela passou 2 anos ali sem aparecer, eu acho que eles quiseram escrever o Henry aqui como realmente o marido abusador. Então a gente vê em várias cenas ele torturando ela, seja com tapas, seja com xingamentos, seja com, enfim, situações alheias. Eu não vou mostrar aqui porque eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a gente já conseguiu entender a ideia de relacionamento abusivo. Mas, de toda forma, a Valerie treinou exaustivamente pra poder matar a Mulher Maravilha, o que não vai servir de nada. A Diana tá viva até hoje, então não funcionou. Aqui, então, a Diana acaba encontrando a Maxine pela primeira vez. E ela também está acompanhada do filho do cientista, que está ajudando ela ali a poder resgatar a Val. Ela quer resgatar a Valerie, ele quer se vingar mesmo. Mas, enfim, a gente vai deixar isso para depois, porque simplesmente essa vingança dele é completamente aleatória e não acrescenta nada na história. De toda forma, o Henry tá caçando a Maxine. Ele quer matar ela, simplesmente porque a existência dela pode fazer com que a Valerie se volte contra ele. E a gente vai ver que isso é muito da verdade. E é claro que a Mulher Maravilha vai intervir e não vai deixar uma civil simplesmente ser morta. Então é isso que chama a atenção do Henry e faz com que ele mande a Cisne de Prata para poder de fato matar a Mulher Maravilha. E aqui a gente vê mais uma demonstração de poder extremamente foda. A Cisne volta a gritar novamente aquele grito supersônico dela que consegue destruir quarteirões inteiros. Gente, o potencial dessa mulher que foi desperdiçado, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A Diana consegue incapacitar a Valerie ali de uma certa forma. Ela conversa ali com a Maxine, tenta colocar um pouco de noção dentro daquela cabeça de periquito que ela tem e acaba até funcionando. Ela tenta conversar com ele, tenta pedir para que ele pare os ataques. Só que aqui a gente vê novamente que ele não ama ela. Ele simplesmente fala: todos têm que ser executados. E se a Cisne morrer no processo, bom, aí o problema é do capeta e não meu. E é basicamente o que ele faz. Ele atira na Valerie. E quando o Henry atira na Valerie, isso acaba servindo ali de combustível para que ela, pela primeira vez, acabe se voltando contra o marido. O que é interessante pra cacete. A gente começa a comemorar. Uhul, finalmente ela tá livre. Agora ela vai ser heroína. Não é bem o que acontece. Na verdade, ele consegue de novo fazer uma lavagem cerebral ali e ela acaba entregando a Mulher Maravilha, a Maxine e até a Eta Candy. Tadinha, a Eta Candy não tava nem a par do que tava acontecendo. E ela simplesmente foi sequestrada junto. Não é uma tatinha, é uma tatinha. E a manipulação do Henry era tão bem feita que ele conseguiu convencer pra Valerie que a Mulher Maravilha e a Maxine e todas as outras mulheres do mundo só tinham inveja da sua beleza. Isso fez com que a Valerie ficasse completamente apaixonada de novo pelo Henry e acabasse se voltando com as novas aliadas que não duraram nem 5 páginas. Mas é aqui com os sacrifícios da Maxine e da Eta Candy que elas, junto com a Diana, conseguem prender o Henry ali no laço da verdade, e ele acaba contando tudo que eu já contei pra vocês do passado da Valerie, mas com algumas pitadas de informações extras. Como eu já disse, o plano dele era usar a Valerie como arma desde o começo, mas algo que eu não contei pra vocês é que ela podia ter morrido desde o primeiro experimento. Ele simplesmente estava cegas, brincando com o corpo dela como se fosse uma massinha. Lembra daquele caso do cientista que eu contei lá no começo, que também foi uma forma de manipulação do Henry, que ela acabou matando? Na verdade, não foi bem assim. Pelo que eu entendi, o cientista já estava à beira da morte. A máquina tinha explodido e ele já estava ali prestes a morrer. A Valerie, ela só deu o grito que acabou terminando de ceifar a vida dele. Então, basicamente, ela foi meio que inocente. E ela também não matou ele porque ela quis. Ela matou ele mais pra proteger o seu marido, que não era flor que se cheirava. É claro que aqui ele também fala que nunca amou a Valerie, não tinha como amar uma bicha feia dessa, e aí ela surtou e quis matar ele de verdade. Mas é claro que aqui ela é parada pela Diana, porque olha só quem diria, a Mulher Maravilha não apoia torturas e nem assassinatos. É sempre bom a gente deixar isso aqui pra lembrar que 30 anos no futuro ela ia ser escrita torturando um velhinho. Beijo pra você, Tom King. E aqui então que a Maxine acaba virando ali o porto seguro da Valerie novamente, e ela acaba impedindo que a Valerie caia novamente na solidão, e as duas decidem morar juntas. Ai, eu fico tão feliz por causa disso. Tão feliz com finais felizes. Bom, e depois disso a Val acabou sumindo das histórias da Mulher Maravilha, voltando só lá em Guerra dos Deuses, que foi um grande evento que envolveu a DC inteira e teve a Diana e o seu núcleo como os principais protagonistas. E aqui a Circe foi a principal vilã desse evento, onde ela acabou matando Hermes e mostrando que ela era realmente uma vilã de um calibre altíssimo. Felizmente, hoje ela tá jogada pra bosta. Enfim, embora. E durante a aparição da Valerie, ela tá tentando ser uma espécie de ajudante da Diana. Ela quase entrou pra Wonder Family. Infelizmente, depois que o Jorge Pérez deixou a liderança da Mulher Maravilha, a Valerie foi junto com ele, porque nenhum outro roteirista usou ela. Que é triste.
que é bem triste, na verdade. E o que é um pouquinho mais triste é que durante a Guerra dos Deuses, a Diana acabou dispensando a Valerie. Ela não tinha muito tempo pra ficar ali conversando com a Cisne de Prata, porque basicamente o mundo tava acabando. E a esfera dos deuses também tava sendo meio que colapsada ali com os deuses gregos, romanos. Tava uma pataquada, foi uma pataquada. Então ela não tava pensando em ter uma ajudante naquele momento, não. Bom, como a Diana tacou foda-se pra ela também tacou foda-se pra Diana e acabou virando uma heroína mesmo assim. Acabou se juntando à Águia Flamejante e o Nuclear na África do Sul. Ela inclusive usou o seu conhecimento que tinha do ex-marido pra poder ajudar, já que tinha alguns bunkers ali que pertenciam ao Henry e portanto na verdade pertenciam a ela, já que ela era casada com ele. Enfim, posteriormente ela acabou ajudando o Esquadrão Suicida durante esse evento também, mas depois disso ela simplesmente caiu no limbo e só foi usada mais 2 vezes e ainda assim foram em pequenas participações que nem vale a pena citar aqui, porque simplesmente não agrega em nada para que a gente conheça a personagem. Então, é isso. Basicamente, essa foi a grande história da Valerie Baldry. Eu entendo que tem muita gente que gosta muito mais da Vanessa, simplesmente por causa da história dela, como amiga da Diana, depois ela se sentiu abandonada e se tornou ali a Cisne de Prata pra poder chamar a atenção da Diana. Eu ainda assim prefiro a história da Valerie, eu me identifico muito mais com ela e, sinceramente, é uma história muito mais bem desenvolvida, com umas camadas muito mais sérias. E eu espero que se eventualmente a Cisne de Prata for adaptada dentro do DCU ali, do James Gunn, seja a Valerie. E use a mesma forma que o Jorge Pérez trouxe de trazer um assunto sério para os filmes também. Seria interessante de ver isso acontecendo. Mas, né, a gente viu a Circe sendo derrotada pelo Doninha. A mesma Circe que matou Hermes, tá? Enfim, não quero... Olha, James Gunn. Enfim. De toda forma, eu agradeço muito por você ter me ouvido até aqui. Se você tiver gostado do vídeo, curte, compartilha, mande para outras pessoas que precisam saber mais sobre a Cisne de Prata Valerie Baldry. Se inscreve aqui no canal para ajudar a Embaixada a crescer cada vez mais. Um beijo pra você, obrigado por ter me ouvido até aqui e tchau, tchau.